Olá, eu sou a Cláudia Simplício e no vídeo de hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente para vocês. Eu quero começar contando uma história. Fica comigo que você já vai entender. Agora, nessa época de festas, Natal, Ano Novo, a gente sempre se pega pensando quais são os nossos desejos para o ano que vai chegar, quais são os nossos sonhos, o que a gente espera para o próximo ano. Então eu quero contar uma história para vocês, que é a história da águia e da galinha. Existia um camponês que ele tinha o sonho de ter uma águia. Ele achava lindo aquela ave e ele falou, eu quero ter uma águia. E ele falou, como que eu vou fazer para conseguir criar um animal desse? Então ele foi, escalou uma montanha e conseguiu adquirir um ovo de uma águia. E ele falou, agora eu preciso cuidar, como que eu vou fazer? E ele colocou esse ovo para ser chocado junto com as galinhas. Quando a águia nasceu, era uma ave e que foi criada junto com as galinhas. E a águia, ela se sentia diferente, ela se sentia estranha naquele ambiente em que ela crescia. Ela se sentia diferente porque ela sabia que ela precisava de algo a mais. Ela precisava fazer algo diferente. Só que ela era tratada como galinha e ela se via como galinha. Ela olhava para o céu, ela via aquelas aves com aquelas asas enormes voando e conquistando o infinito e ela ali presa, ciscando como se fosse uma galinha. E aí chegou um naturalista naquelas terras daquele camponês e ela virou para aquele camponês e falou, quando viu aquela águia ali sendo tratada como galinha, ela falou, como pode você limitar uma águia a viver assim confinada? Dá liberdade. Ele, não, ela agora é uma galinha, ela é minha, ela é agora uma galinha. E eles fizeram uma aposta, onde o camponês falava que ele conseguiu domesticar e que aquele animal que tinha a liberdade, que tinha o mundo, agora passou a ser uma galinha. E o naturalista falou, não, eu vou te provar. E aí eles pegaram e fizeram nessa aposta alguns testes. O primeiro era, colocou a águia no braço, falou assim, águia, voa, segue o teu caminho, você é livre, vai. E a águia pulou para o chão e começou a ciscar. Falou assim, não, amanhã a gente vai fazer mais um teste. Pegou a águia no dia seguinte e foi para cima de uma casa. Colocou a águia novamente, falou, águia, vai, segue, você é livre, segue o teu caminho. E a águia novamente não saltou, não foi para a liberdade, não voou. Aí o naturalista inconformado e o dono da galinha, o dono da águia, galinha, sempre falando, ela agora é uma galinha, ela não é mais uma águia, eu a domestiquei. E aí ele falou, não, a gente vai fazer um último teste. E aí esse naturalista, junto com o camponês, foram para uma cidade distante, onde ela não tinha influências, foram para fora da civilização, subiram numa montanha bem alta, onde ali ela poderia ver o infinito, onde ali ela poderia ter a visão de outras possibilidades. E fez a mesma coisa, águia, vai e segue o teu caminho. E a águia, num suspirar de energia, ela simplesmente foi. Ela foi sentindo aquele sol, aquela iluminação, aquela coisa bonita, do qual ela sempre desejou e via aqueles pássaros gigantes, ela viu que ela era capaz. Mas ela teve que ter um empurro, ela teve que ter um incentivo de outra pessoa para ela conseguir ir e fazer. Então, nós precisamos ver quem nós queremos ser. Nós queremos ser a águia ou a gente quer ser a galinha? A gente tem que se posicionar. Existe uma tese que diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. E muitas vezes a gente olha ao nosso redor e acha que aquilo é o correto, aquilo é o que a gente tem que viver. E nem sempre funciona dessa forma. A gente tem que estar olhando aonde a gente quer alcançar. Qual voo a gente deseja fazer na nossa vida? E ser diferente não é errado. Ser diferente, às vezes, é a nossa essência. E muitas vezes, para a gente se tornar diferente, a gente tem que pagar um preço. Porque dentro de uma sociedade, quando existem 4 loucos e o são, quem é o louco? Como minha mãe sempre diz, a gente pode ser são e ser considerado como louco. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar e saber que dói. Crescer, seguir o nosso voo, seguir o nosso caminho, muitas vezes dói. Só que a gente tem que saber que é preciso fazer diferente. Só que para isso, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. A gente tem que ter determinação. Qual é o nosso objetivo? A gente tem que ter coragem e ir em busca daquele nosso objetivo. A gente tem que ter força. Qual que é a força que vai nos movimentar? Como na história da águia, ela teve que ter força, teve que ter um impulso e ir em rumo à liberdade dela.
o que que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar e ter a visão do que está acontecendo ao nosso redor. Como que as coisas estão caminhando, como que as coisas estão indo para que a gente possa se munir de coragem, se munir de força e ir em busca. E não ficar apenas esperando vir um naturalista para empurrar a gente, praticamente jogar a gente de cima da montanha para a gente iniciar. A gente tem que trazer isso de dentro da gente. Se essa é a sua essência, se esse é o seu eu verdadeiro, segue esse caminho, vai para cima. A gente tem que saber que em alguns momentos, se você já tomou determinadas situações, existem momentos que a gente precisa renovar as nossas forças, existem momentos que a gente tem que redefinir a nossa estratégia, redefinir o nosso caminho. Por exemplo, empresas de máquina de escrever, antigamente, se elas não se adaptaram, se elas não se modernizaram ou ampliaram os seus nichos, elas não existem mais. A mesma coisa, empresas de filme, máquina de filme, de fotografia, ainda existe quem use, até existe, mas numa quantidade muito menor, perto do que foi um dia. Podemos falar também em empresas de garrafa de vidro, que se não se transformaram em empresas de garrafa PET ou outros tipos de vidro, simplesmente deixaram de existir. A gente precisa muitas vezes romper com o nosso passado. É claro, levar de experiência o que nós tivemos de coisas boas e de ensinamento as coisas que não foram tão boas, mas não ficar lamentando, não ficar chorando o passado. Esse ano está no fim, está se acabando esse ano, porém um ano novo está aí se iniciando. O que você vai fazer de diferente no próximo ano? É isso que a gente tem que pensar. O que eu vou carregar de experiência do meu passado, munir de força, para eu fazer diferente no ano que vem? Então é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Se compara, o que a gente quer ser? A gente quer ser uma águia, quer ser uma galinha? A gente quer fazer o que na nossa vida? Como que a gente está lidando? Pessoas ao nosso redor, muitas vezes falando, olha, não vai por esse caminho é perigoso. Vai estar cheio de pessoas falando isso. Só que com certeza, quando você estiver lá em cima, ainda vão vir algumas pessoas que vão falar assim, tá vendo? Fulano tem sorte. Não é sorte, é trabalho, é força, é visão, dedicação, coragem. É isso que eu quero que você traga para esse próximo ano. E a gente, como está em épocas de festas, Natal, Ano Novo, eu sei que essa época é uma época que a gente se põe para pensar, então eu queria trazer realmente essa mensagem e que ela possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Então aqui fica o meu Feliz Natal para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!